Boa noite, boa tarde, bom dia, nossos amigos. Estamos aqui mais uma vez naquele programa que ainda não tem o nome definitivo, mas a gente chama Não é Bem Assim, onde Dora Kramer, grande jornalista, debate aqui com os meus amigos Márcio Forte e Pedro Paulo Magalhães questões da República, questões da humanidade, enfim, política, que é o que todo mundo gosta, né? Que é, depois do futebol, a paixão nacional. O nosso programa, e ainda em fase experimental, está todas as quartas-feiras aqui no canal da Dora Kramer, e nós espalhamos também os links através das nossas redes sociais, principalmente da Dora. Você que está no Twitter, no Instagram, enfim, clica no link para assistir ao nosso programa, que hoje tem um assunto quentíssimo, que eu já vou aqui jogar na mesa para os nossos debatedores. Nossa, gente, isso aqui não é debate, isso aqui é conversa entre amigos. Mas eu pergunto, meus amigos, a justiça é cega no Brasil? Oi, Marcelo. Oi, todo mundo. Olá para os meus companheiros. Pois é, esse é um assunto super quente. As pessoas estão discutindo o Supremo Tribunal Federal nos botequins, nas festas, nas casas, nas conversas. Eu nunca vi isso, tá? Já tem um tempo, isso é um processo, mas nós chegamos a um ponto em que o Supremo, hoje, é um ator político. Gente, ministro do Supremo sendo insultado na rua e mais, respondendo ao insulto, eu nunca tinha visto. Mas hoje é uma situação completamente normal. E isso tem vários fatores, não tem um fator só. E eu quero discutir isso com os meus amigos hoje, exatamente isso hoje. Primeiro que eu já quero responder um pouco, Marcelo vai falar melhor disso, mas quando ele pergunta objetivamente, a justiça é cega? No Supremo Tribunal Federal ou nos tribunais superiores, sinto muito, mas ela não tem sido cega, ela tem sido até um pouco míope. Agora, cega, ela não é, porque ela tem entrado na questão política, não é? Então, o Supremo, principalmente, é hoje um poder, uma instância em julgamento. Em julgamento. Perdeu, Mané, perdeu, Mané. O que o Pedro Paulo acha? Então, peraí, vamos explicar. Perdeu o Mané, o ministro Barroso, respondendo a uma provocação feita na rua. Mas, Marcelo, eu me lembro também de julgamentos recentes, o ministro Gilmar Mendes afrontando companheiros de bancada. E as pessoas assistindo isso na televisão, porque tem mais de 20 anos que as sessões são transmitidas, e é um ponto que a gente pode discutir, porque tem gente que acha que aí é que está o mal da coisa, o ministro Gilmar Mendes afrontando, insultando colegas, e eles mais ou menos que respondendo. Eu faço uma pergunta aqui, vou lançar. Como é que chegamos a esse ponto? Marcelo, com essa questão da justiça cega, pode começar essa discussão. Não, eu acho que nós chegamos a esse ponto por força, talvez, da desorganização das nossas instituições. Eu acho que é isso. Eu não sou contra as instituições, muito pelo contrário, e gostaria muito de respeitar as instituições, legislativo, executivo, judiciário, porque elas são fundamentais para o funcionamento da democracia, né? Com seus pesos e contrapesos, aquele velho clichê. Agora, o problema não são as instituições, o problema são as pessoas que estão ocupando as instituições que não dão o devido decoro, né? Não tem o devido decoro, nem tem o entendimento de que para que servem as instituições da República. É tão simples. As instituições servem para que, em conjunto, elas melhorem a sociedade brasileira como um todo, que a sociedade brasileira avance, né, como um todo, né, na melhoria da qualidade de vida, na melhoria geral da civilização brasileira. Para mim é simples assim. Mas será que não é uma transformação que está acontecendo? Quando você fala pessoas, instituições, isso não tem jeito. Governo é feito de pessoas, Congresso é feito de pessoas, Justiça é feito de pessoas, tudo é feito de pessoas que têm regras, né? O problema é que o Brasil vem caminhando, né,
numa alteração dessa estrutura de poder aí, como ela vem. A gente está falando agora de um presidencialismo muito menos expressivo em termos de poder, um Congresso hipertrofiado e um Supremo hipertrofiado, né? Como é que isso aconteceu? Isso foi se mudando. As pessoas, os ministros do Supremo, estão na televisão, estão desde há 20 anos, como disse a Dora, estão julgando ao vivo, né? E isso teve Pedro um peso Paulo, muito você grande. acha que a televisão é um fator preponderante, foi um fator essencial? Muita gente acha isso, tá? Eu não acho, porque eu acho que a transmissão, tanto TV Justiça quanto TV Senado e TV Câmara, contribui para a transparência. Alguém falou aqui na nossa conversa que inclui a opinião pública, sabe, num processo que se dava distante dela, hoje se dá junto com ela. Ela entra nisso. Você acha, Pedro Paulo, que isso foi um fator para essa deterioração? Eu não acho que é fator para deterioração. Eu acho que ele tem importância nessa deterioração. Ele não é o responsável. Lógico que a transparência é positiva, mas aconteceu logo depois dessa transparência, que começou há 20 anos, o maior julgamento que o Supremo já fez, que foi o mensalão. Foi acompanhado durante 6 meses, né? O Supremo só fez isso naquela época e as pessoas assistiam. Tanto que hoje a gente escala os 11 do Supremo e talvez não escale os 11 da seleção brasileira. Olha, seguinte, o mensalão começa a ser julgado ali em 2000, acabou de ser julgado em 2012. Em 2002, é que começaram as transmissões. Então, há um gap aí, eu acho, quer dizer, durante muito tempo as sessões foram transmitidas sem que houvesse esse tipo de situação que a gente está vivendo. É uma situação, Márcio, que você definiria como? Em primeiro lugar, é bom estar aqui com vocês. Olá, olá, olá. Não é, amigos? O Marcelo falou na primeira frase dele que a política é paixão. Então, se você politiza o judiciário, você traz a paixão e a personalização para dentro do judiciário. É biunívoco. Quer dizer, a justiça gostou de participar da política com o mensalão, porque realmente a transmissão começou em 2002, mas só a partir do mensalão é que criou o hábito da opinião pública de consultar a TV Justiça quando lhe desse na telha. Né? Estava lá a TV Justiça, mas era aquela coisa chatíssima, aquele voto daqueles ministros, aquela coisa interminável, etc, etc. Não tinha charme nenhum. Com o mensalão, todo mundo começou a gostar de ver, e aí politizou, e aí virou paixão, e aí a vaidade individual funciona, e depois a qualificação das pessoas envolvidas no Supremo Tribunal Federal. Você acha que caiu a qualidade do Supremo? Não, ela ficou submetida à opinião pública. Várias transmissões foram pelas redes abertas, tá? Junto, repetindo o sinal. Não, mas repetindo. Mas uma Globo repetindo o sinal da TV Justiça, entendeu? E passando ao vivo. Né? Gente, eu quero lembrar a vocês a transmissão mais acompanhada, que não foi da TV Justiça, e sim da TV do Congresso, que foi a CPI dos Correios, ou a CPI dos Correios, a CPI do mensalão, né? Dos Correios, A Câmara é diferente, doutora. A Câmara é diferente porque aqueles senhores, deputados e senadores, dependem, eles, efetivamente, do voto popular a cada 4 anos. E isso é importantíssimo. Mais ainda, eles não fazem exibição tão intensa da própria pessoa como faz o pessoal do Supremo, porque são muitos. Quer dizer, a intervenção na CPI, a intervenção de um deputado qualquer na CPI dos Correios, acompanha lá, o deputado Eduardo Paes, que foi membro lá da CPI do Correios, levava 32 segundos, 47 segundos. Não é 1h30, entendeu? Então é diferente, são naturezas diferentes para o mesmo fenômeno midiático. Pronto, agora, uma vez que entrou, virou paixão. Quando virou paixão, virou personalização. Quando vira personalização, entra a vaidade. E aí a responsabilidade do indicador, que é o presidente da República, e dos senadores que militam
em torno dos nomes indicados para o Supremo passa a ter influência da opinião pública. Claro, antes não tinha. Vocês não acham também que tudo se recorre hoje ao Supremo, né? Poder Executivo e Poder Legislativo. Se fala na judicialização da política, que eu vejo mais, ou ao mesmo ponto, no mesmo diapasão, a politização da justiça. Não haveria um excesso de demanda à justiça, quer dizer, usando o Supremo Tribunal Federal como se fosse uma banca de advogados? Marcelo? Claro, porque se os partidos políticos têm o direito, se os partidos políticos têm o direito constitucional de apresentar ADINs, ações diretas de inconstitucionalidade, só eles e as confederações sindicais nacionais têm direito de apresentar ADINs, como são 30 partidos e mais as confederações da 40, são 40 origens, mais a OAB, mais isso, mais aquilo, são 40 origens de demanda ao Supremo diretamente. Mas aí também aí é um jogo de empurra também, né? Porque quando a instituição, o partido, não faz o seu papel, aí empurra para o Supremo, claro, a coisa fica toda lá. No final do dia, no final das contas, significa o seguinte, que os legisladores da Câmara, do Senado, né, estão abrindo mão não, estão tirando o corpo fora das suas responsabilidades, o Executivo também. Aí você tem realmente um poder judiciário hiperatrofiado, e que poder é aquele negócio, todo mundo quer, né? Resta saber o que vai fazer com esse poder todo. Ô, gente, vamos dar uma fulanizada nessa história agora? Vamos falar, assim, de pessoas. E para trazer a pessoa mais recente que está em discussão, que tem a ver com o Supremo. E provavelmente não, vai fazer parte do Supremo. O senhor Cristiano Zanin, o advogado pessoal do presidente da República, cuja indicação é dada como certa desde fevereiro pelo Supremo. E sabe por quê? Quer dizer, por que eu estou afirmando isso? Porque eu ouvi, em fevereiro, de um ministro do Supremo o seguinte: vai ser o Zanin, e vai ser o Zanin porque ele salvou a vida do presidente da República. Mãe do céu, desde quando isso é critério? O que vocês acham da indicação do Zanin? Pega aí quem quiser essa bola. Eu acho que ela vem na esteira aí, né? A primeira coisa que me vem à cabeça é a repetição de atitude um pouco diferente. Acho que o motivo do Lula talvez seja mais forte, de alguma forma, mas o Bolsonaro banalizou isso, né? Eu vou fazer aqui um ministro que seja extremamente evangélico, ou que seja uma pessoa que vai me proteger. Ele falava isso o tempo todo. Ele falava o tempo todo que ele queria o chefe da Polícia Federal que protegia todas as instituições. Ele queria que estivessem pessoas que fossem defendê-lo, né? A gente lembra que a questão até de rachadinha foi protegida, misturou-se com a questão da Lava Jato, né? Para poder resolver a rachadinha, resolve a Lava Jato junto, né? Teve esse episódio em que o Toffoli... Mas, Pedro Paulo, já que é personalizar, né? Acho que o Bolsonaro, mesmo o Bolsonaro, não chegou a pensar em nomear aquele Vacef, né, para o Supremo. Não. O Ara chegou. O Ara chegou. Ô, gente, tem uma questão também aí, quando a gente vai falar sobre esse assunto nas internas de Brasília, assim, mas o presidente vai indicar o quê? Um inimigo? E aí a gente vai observando lá o Sarney, quando indicou o Celso de Mello. Claro que era uma pessoa próxima a ele. O Collor indica o primo dele, primo em segundo grau, evidentemente, Marco Aurélio. Agora, o Marco Aurélio teve a decência de não julgar nada que tivesse tivesse a ver com o Collor. E aí você vem, Fernando Henrique indica Gilmar, que é da AGU, mas indica também Ellen Grace, que não tinha nenhuma ligação com ele. O Toffoli foi advogado do PT e tal. Me parece que aí Pedro Paulo cita o caso do Bolsonaro, a coisa vem numa escala, ou falando o contrário, esse sarrafo vem baixando tanto que chegamos a esse ponto da indicação de um advogado que fere, olha, o princípio constitucional, artigo 37, tá? Já te dou a palavra. Artigo 37.
para o exercício da administração pública. Tem esse, aquele, né? Fator impessoalidade é um deles. O guardião da Constituição deixa para lá, chongas o artigo 37. E esse cara esse candidato a ministro do Supremo vai ser aprovado numa sabatina que eu vou chamar aqui, já vou dar minha opinião, não é sabatina coisa nenhuma, é ação entre amigos. Diga lá, Marcelo. Ou restaura-se a moralidade, ou locupletemo-nos todos. É por aí. E como é que se restaura a moralidade? Você vê algum jeito, alguma possibilidade? É o movimento de baixo para cima, né? Nós estamos completando 10 anos, por exemplo, daquele movimento misteriosíssimo de 2013, né? Que o Brasil inteiro teve uma coisa incontrolável e que até agora eu não consegui ler nenhum estudo, não vi nada que me explicasse aquele movimento de absolutamente ruptura institucional vindo de baixo para cima. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque eu percebo que talvez as nossas instituições, no caso aqui, o Judiciário, ou mesmo o Presidente da República, estão levando ao limite a capacidade de resistência da instituição. Porque, além da questão constitucional que você colocou, por exemplo, tem outro critério que é notório saber jurídico. Notório saber jurídico. Então, se você estudar a história dos magistrados brasileiros, a maior parte já se candidatavam porque havia o consenso, pelo menos entre aquelas pessoas ligadas à questão da justiça, daquela pessoa era um profundo conhecedor das leis, normalmente era um juiz de carreira, uma pessoa que tinha experiência. Agora você pega qualquer um que tenha diploma de advogado, carteira da OAB, e transforma em juiz da Suprema Corte. É por aí? Agora, você vê que a Suprema Corte, né, Marcelo, ela não reage a isso, ao contrário, aceita. Quando vê que não tem jeito, que é indicação, então não quer também confusão com o presidente da República. O Legislativo também aceita, se submete docemente. Aliás, se submete docemente desde sempre, porque não há na República, a não ser lá no Floriano Peixoto, tá? Um caso de recusa pelo Senado de indicação. Lá no Floriano foram várias recusas, inclusive, mas nunca mais houve isso, né? Então, por isso que eu chamo essa sabatina de uma ação entre amigos. Para ser menos vulgar, talvez fosse assim, virou uma instância meramente formal, não, Márcio? Márcio, seu microfone. Microfone, está sem som. Virou uma sessão homologatória, não é? Quer dizer, é para concordar, para não criar caso e tal, essa coisa toda. E realmente é uma tristeza. Eu acho que a gente pode olhar para o futuro também, né, Dora? Primeiro, uma nota rápida. O Fernando Henrique indicou 3. Ellen Grace, o Nelson Jobim e o Gilmar. Os 2 outros renunciaram no meio do caminho. A Ellen Grace e o Nelson Jobim. Poderiam estar lá até hoje também. Não estão mais. Mas, enfim, essa nota diz que as pessoas podem também não ficar lá para o resto da vida. Não é assim. Mas o Marcelo coloca assim, por quê? Ele fez ali uma perguntinha. Marcelo, eu não sei antecipar a real motivação desses 2 ministros. Já houve outros que saíram antes. Joaquim Barbosa, aliás, também. É amoroso. É o mais o quê? Não existe nenhuma explicação até hoje. Aquelas dores nas costas, né, que eu não sei se é impeditivo, para a renúncia, a aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Eu colocaria... Será que não há um acerto ali, um acordo ali para abrir a vaga e aí o ministro antecipa a sua aposentadoria? Bom, aí já começou a politização da justiça, ampliou. É uma ilação, né? é uma ilação que eu acho que não é completamente desprovida de sentido. Vocês acham? O que acontece aí nos bastidores é difícil de mapear, né? A gente sabe disso, que não é simples, né? Ora, você que circula há muito tempo nesses ambientes sabe que algumas coisas consegue se saber.
consegue saber tudo. É muito difícil, ainda mais nesse momento aí que a gente está vendo essa mistura. Os três poderes, eles estão, assim, uns hipotrofiados, outros hipertrofiados. Às vezes, o que é hipotrofiado se aparece hipertrofiado numa questão. É uma situação realmente difícil de explicar. Agora, o Márcio, no Esquenta, estava falando uma coisa que é impressionante, é que, ao mesmo tempo, a gente está tendo, por outro lado, né, segundo ele falou, né, Márcio, uma melhora da justiça de primeira instância. Quer dizer, a estrutura da justiça para o público em geral vem usufruindo de uma melhoria. Será que esse CNJ teve importância nisso? Quer dizer, que foi uma novidade? O CNJ é uma importância espetacular, o CNJ. Começou a funcionar muito bem. E Conselho Nacional de Justiça. Exatamente. E a digitalização processual é um avanço quilométrico, porque diminui a velocidade dos julgamentos, a apresentação às mãos dos senhores juízes e juízas. A melhoria dos concursos públicos para juiz no Brasil é notável, todo mundo sabe disso também. E também é marcante a entrada majoritária de mulheres na justiça na primeira instância. Há um outro fator contribuinte importante, que foi a consolidação, a expansão e a boa atuação das defensorias públicas nos vários estados. Quer dizer, quando o Moreira Franco foi governador aqui do Rio de Janeiro, quando ele entrou, não havia defensoria pública. Então, a pessoa que não tinha dinheiro para pagar advogado não tinha defesa na justiça. Quer dizer, Ô, Márcio, isso é um fator... Tá, a opinião, quer dizer, o público sente lá embaixo, no dia a dia, essa melhoria, certo? Agora, não é algo que seja visível. O que se vê visível em termos, assim, massivos, de transmissão, disso que a gente tá falando, né? Da justiça. E aí, justiça, quando a gente fala, são os tribunais superiores. Se colocar nessa posição de ator político. Quando o Marcelo diz a política é cega, quer dizer, quando ele diz a política não é cega, Marcelo está falando de imparcialidade à justiça, de parcialidade e imparcialidade, né, Marcelo? Não, o Márcio estava falando que a justiça está melhorando o seu desempenho, sua efetividade, mas aí eu penso assim, e a população carcerária no Brasil, que só cresce, e é um número assim, enorme de pessoas vivendo nas piores condições, e a maioria por não ter justamente acesso à justiça, porque no Brasil, né, a justiça você compra. Infelizmente, é uma colocação pesada que eu estou fazendo, mas ela é verdadeira. Ela é verdadeira. A justiça no Brasil é censitária, porque se você tem renda, você pode contratar bons advogados que vão te livrar dos crimes mais hediondos. Tudo bem, isso é um assunto importante. Agora, ele não explica, não nos ajuda a desvendar o mistério que aqui a gente se propôs a discutir, que é como é que o Supremo veio parar na boca de Matilde? Como é que caiu na boca do povo? Como é que virou assunto de botequim? Isso tem tudo a ver, porque esse processo ele vem sendo construído há muito tempo. Então, você diz, a desqualificação geral, né, dos tribunais não crescendo. Quer dizer, você não vai ter oposição num tribunal à entrada de pessoas que não têm, por exemplo, notório conhecimento jurídico, porque aquelas que já estão lá já não têm notório conhecimento jurídico. Entendeu? É tudo como se um poder tivesse sido ocupado por um grupo de pessoas que tem uma visão bastante peculiar do que é a justiça, bastante peculiar do qual é o papel da justiça na sociedade. Entendeu? Essa é a explicação que eu tenho, essa infiltração. Mas a Dora quer saber como é que a gente vai encerrar esse ciclo. Então, vamos lá. Mais do que isso, eu acho que ainda não conseguimos dar uma explicação de como é que viemos parar aqui. Viemos por aquilo tudo que a gente já falou aqui. A politização começou, a paixão entrou, teve o lançamento, teve o mensalão popularizou a audiência, politizou, virou paixão.
E aí os agentes se tornaram subalternos. Eu lembrei aqui, no aquecimento, que o próprio Lula, antes do aquecimento do Mensalão, que veio depois do mandato dele, no primeiro mandato dele, ele nomeou 5 ministros para o Supremo. E agora está dizendo que cometeu um erro. Mas isso aí é uma frase de efeito nesse momento. Não cometeu erro nenhum. Ele não quer repetir os erros que tenha cometido. Não cometeu erro nenhum. Nesse que erro? Ele indicou ministros de excepcional saber jurídico, pelo menos de notório saber jurídico. Quer dizer, o Carlos Alberto Direito era ministro do Superior Tribunal de Justiça, tinha sido desembargador no Rio de Janeiro. Ele era os Grau. Márcio, tudo bem, mas isso, quando o presidente fala que cometeu erro, ele diz que esses ministros, erros do passado, isso foi errado. Isso quer dizer algo sobre a relação que o atual presidente acha ideal de ter com o Supremo. Ele disse, eu quero nomear alguém a quem eu possa telefonar. O que quer dizer isso? Ele pode telefonar para qualquer um, a hora que bem entender. Claro que ele pode, como presidente, mas quando ele diz que eu posso telefonar... Eu não acho esse negócio que ele está forçando a barra, não quero cometer os mesmos erros, eu acho que ele está forçando a barra. Ele quer nomear o Zanin, porque ele gosta do Zanin, que o Zanin é o advogado ao alcance dele, que esteve junto com ele esse tempo todo. E é o Zanin, não é outra pessoa. Vamos ver agora na substituição da Rosa Weber o que vai acontecer. Tem outros nomes, outras questões postas. Vamos ver. E aí evolui. Quer dizer, como eu já coloquei aqui, eu acho que nós estamos todos passando uma transição, porque todos esses agentes e nomes são agentes do passado. Não só pela idade avançada, mas pelos valores que foram adquiridos em outras décadas passadas. Vamos ver o que acontece dentro do próprio Supremo daqui para frente. Daqui para frente é daqui a 4 anos, não é agora, o mês que vem, não. Daqui a 4 anos começa a haver outros julgamentos, outras cobranças da opinião pública, outras questões postas. Tudo isso eu acho que tende a melhorar, até porque, como diz o Marcelo Madureira, pior do que está não vai ficar. Não é, tudo bem, mas um dos fatores que levaram a essa situação que a gente está, que eu acho uma situação completamente esdrúxula, tá? É o comportamento individual de cada um. É o que cada um resolveu fazer com aquele lugar. A gente já citou aqui ministro que responde à provocação na rua, a gente sabe, e toda hora tem notícia, de ministro que frequenta, entra e sai de festa, de comemoração de político, que vai em viagens, em palestras, pagas por setor empresarial. Enfim, é uma situação de distorção que não acho que tenha uma melhoria assim por gravidade. É preciso que haja ou algo, porque a opinião pública não tem possibilidade de interferência nisso. Marcelo tem até uma opinião de que achava que a opinião pública deveria ter algum tipo de interferência. É isso, Marcelo? Entendi errado? Eu não tenho essa resposta exatamente. Eu só acho que a democracia ela pode ser sempre aperfeiçoada, melhorada. O que eu observo é o seguinte, que no poder executivo, no poder legislativo, mal ou bem, as pessoas, o eleitor, né, o cidadão tem como interferir através do voto. O judiciário, não. O judiciário é um poder que ele fica protegido do escrutínio, né, da avaliação do cidadão. Né? Então, eu acho assim, de alguma forma, eu acho que deveria haver, apesar, né, de terem estabelecido os controles, é curioso que tiveram que estabelecer controles para o judiciário, como se o judiciário de per si, né, não fosse, digamos assim, honesto, né, reto. Há uma falha aí, há uma falha que a gente está discutindo. Agora, eu não tenho exatamente agora uma resposta para dizer como é que o conjunto da sociedade controlaria mais os excessos do judiciário ou mesmo quem seriam os representantes da sociedade no Poder Judiciário. Você acha que poderia haver um processo de autocontenção dos próprios poderes? Diga, Márcio.
é que apenas há 10 anos atrás apareceu a novidade dos juízes auxiliares, lá no Supremo. Cada ministro do Supremo agora tem 4 ou 5 juízes que o auxiliam a fazer sentenças, isso e aquilo. Antes não havia. Eles tinham assessores. Então, a opinião pessoal do ministro era muito mais influente. Hoje, para o ministro do Supremo assinar um voto, esse voto foi redigido e estudado com outros juízes, que vêm de tribunais inferiores, vêm de outras cortes. Quer dizer, está havendo uma melhoria, uma tendência à melhoria da qualidade nos julgamentos. A divisão em 2 turmas acelerou os processos. E eles estão conseguindo, enfim, balancear aquilo que fica na turma e aquilo que vai ao plenário. Quer dizer, está havendo uma evolução lenta, como é próprio da justiça, mas uma evolução que me deixa cheio de expectativas positivas. Um outro fator que entra aí nesse balaio todo de fatores para que o judiciário assumisse esse papel, esse protagonismo, esse se tornasse alvo, também são os vai e vens nas decisões, né? O vai e vem da decisão, uma hora uma decisão é assim, vai para um lado, outra hora a mesma decisão, com os mesmos fatores, a mesma circunstância, vai para o outro, e isso a mim indica que toca na questão da confiabilidade do Poder Judiciário, nossa, não perante a opinião pública, essa que preocupa o Marcelo tanto. Confiabilidade. A outra é o respeito ao recurso dentro do próprio Supremo. Quando começaram as turmas, criou-se a possibilidade do condenado por uma turma recorrer ao plenário, passando pela turma. Foi o que aconteceu agora no julgamento do Lira. Não é? Quer dizer, o Lira foi condenado por uma turma, recorreu à própria turma, alegando que tinha sido condenado apenas por delação premiada, o que não pode mais. Né? Olha só, Marcelo está ali franzindo a testa e está em sinal de discordância de alguma coisa que dissemos aqui. Fala lá. Não. Eu não discordo, não. Eu só vejo isso como, além da judicialização das coisas, você sempre cria uma outra instância, você cria sempre um jeitinho, né, de conduzir a absolvição, né, daqueles que deveriam estar condenados. A justiça é uma coisa de exemplar, talvez. Quer dizer, eu não sei, que a gente chegou a tal nível de deformação, né, que, no fundo, eu acho que, principalmente assim, o poder é meio que refém até judiciário. As pessoas têm medo do judiciário, porque o judiciário prende gente. O judiciário condena quem ele quer condenar e absolve quem ele quer absolver. E isso aí impõe um certo temor, mesmo às pessoas mais poderosas. Pelo menos vira uma coisa onerosa, porque cada vez você tem que contratar advogados mais caros. O que eu observo, finalizando, é que no Brasil os caras que mais ganham dinheiro são advogados. É impressionante. E alguns desembargadores e alguns juízes, por incrível que pareça. Está se falando muito em ditadura do judiciário, né? Que vem aqui, resvala aí no que o Marcelo estava falando, que o judiciário é que pode tudo, todo mundo tem medo do judiciário, o judiciário pode prender qualquer um, não se pode abrir a boca porque o judiciário, enfim. Isso aí é uma avaliação correta, vocês acham? De que há uma ditadura do judiciário? Eu não acho que exista ditadura, mas eu acho que a gente não falou de uma coisa aqui, que a justiça brasileira, ao contrário da maior parte das justiças do mundo, só encarcera legalmente transitado julgado. Só se o processo tiver passado em transitado julgado. Não é para todos, né? Como o Marcelo falou. Para quem tiver dinheiro para pagar um advogado que possa chegar até o Supremo, para ir recorrendo a todas as instâncias. Então, há uma deformação de justiça clara. Mas isso foi reafirmado nesse processo recente, que teve uma visão popular muito grande, que foi da Lava Jato, né? Em que a prisão em segunda instância era, até 2009, deixa de sê-lo e volta a sê-lo e deixa de novo de sê-lo. Então, que critério é esse? Como é que é essa história? Uma hora tem que prender, outra hora não tem que prender.
a lógica não faz sentido, porque onde você discute o mérito da condenação é até a segunda instância. Depois você discute, teoricamente, detalhes. Mas não é isso que acontece. Você volta para o Supremo e o Supremo acaba com tudo. Então, essa coisa aí está criando realmente uma situação muito complexa e de descrédito, eu acho, né? Ao mesmo tempo em que, na hora que teve a situação de combate à democracia no governo anterior, o Supremo foi o salvador da pátria. O Xandão passou a tomar medidas, muitas delas questionáveis, inclusive, né? Da sua origem, de ofício e tudo mais. Então, a gente está vivendo um moledo jurídico. Essa é a realidade que a gente está vivendo. E com um poder hipertrofiado da justiça. É uma situação que está colocada. Quanto é percebido por todo mundo? Não sei. Mas isso, para mim, está dentro dessa transformação do poder no Brasil. Tá tudo junto e misturado. O executivo mais fraco, o Congresso mais forte e o Supremo mais forte também. E quando o Executivo busca construir uma relação com o Supremo que sirva de atalho para a superação das dificuldades dele com o Legislativo, a meu juízo, se aprofunda esse desequilíbrio, essa distorção, essa disfuncionalidade na relação entre os poderes. Não sei se vocês concordam. Eu acho que essa relação hoje está completamente disfuncional. E não vejo que haja uma varinha mágica, algo que dê, que conserte isso, a não ser aquilo que eu me referi anteriormente, uma autocontenção, autopercepção de que isso está errado, porque está, não é possível, certo não está, né? E de que maneira é que se vai chegar a uma concertação, se é que há possibilidade de se chegar. Porque se não se chegar, e quero lançar aqui uma pergunta, muito ligada àquela referência que o Marcelo traz de 2013, que foi um ponto de ruptura ainda não desvendado, ainda não compreendido, e que, se não foi compreendido, pode voltar. Vocês acham que esse tipo de disfuncionalidade pode suscitar adiante mais um momento, um ponto de ruptura institucional, eu digo? Gente, olha o silêncio, quem é que vai falar? Ficou todo mundo pensativo a minha bola de assim? cristal ficou totalmente turva. Não, ou não, então Marcelo, vai, fala lá. Não, as nossas bolas de cristal, de repente, embaçaram, caíram repentinamente. Cara, é complicado de você pensar isso, né? O Eduardo Gianetti tem aquela teoria, né, que as coisas no Brasil vão se resolver, não vão se resolver, mas o Brasil corre um sério risco. Isso que diz Antônio Gianetti, basta procurar nas palestras dele. No Brasil vai acontecer um colapso da instituição, que a gente chama de anomia, é a dissolução do tecido social, é o caos geral. Agora, eu converso isso com muitas pessoas aí importantes e tal, e elas acham que esse tipo é até desejável você chegar a isso, porque aí é uma coisa que depura. Não, as pessoas não entendem a ideia de caos. O caos é uma coisa incontrolável. Você não sabe quando vai, você sabe quando, você vê quando começa, mas você não tem a menor ideia de quando aquilo vai acabar, que é incontrolável. É como a gente assiste hoje com o Haiti. O Haiti é um país que, desde o século XVIII, vive um caos incontrolável. Entendeu? É uma sociedade que não existe. Agora, o Brasil não é o Haiti, né? Como disse o Caetano Veloso, porque nós temos aqui quase 220 milhões de habitantes, é um país continental. Agora, é um risco permanente, porque assim, eu gosto muito, quer dizer que eu gosto, eu acho que o pensamento de um cara como Antônio Gianetti tem que ser levado em conta. Né? Ele tem claro que tem. Isso. Até porque, Marcelo, situações, aí eu vou dar minha opinião, tá? Que não é bola de cristal, gente, mas é somar com B. Situações anômalas, elas não duram para sempre, tá?
Lá 2013, eu também não tenho explicação, mas aquilo, para simplificar, foi a explosão de uma população que estava de saco cheio dos serviços públicos, que não tinham atendimento, da política que era disfuncional, e aí, entendeu? Destampou aquela panela. Eu acho que uma situação anômala que eu acho que o Márcio concorda mais pelo que eu entendi que ele falou, numa transição mais calminha. Eu não sei, não. Eu gosto sempre de acreditar na transição mais calminha, mas dada a disfuncionalidade, gente, que só aumenta da situação entre os poderes, eu não sei, não, se adiante não pode haver de novo um curto-circuito. Não acredito. Mas estava querendo falar, fala. Não acredita? Não acredito nesse curto-circuito pela variedade da política brasileira. Não só pela dimensão e o tamanho da população, mas porque ela é muito diversificada, não é? E o sistema eleitoral, que é muito ruim, quer dizer, conversamos isso na semana passada, a democracia, como elege não representantes da população, ela, de uma certa forma, essa não representação ameniza as crises. Quer dizer, você tem a hipertrofia da representação nordestina, do norte do país, em termos legislativos, você tem a concentração econômica excessiva em São Paulo, que não permite que os outros estados criem assim, condições difíceis de contestar São Paulo. Eu acho que isso aí tudo vai se amenizar quando todos nós estivermos já encontrando sucessores de boa qualidade para levar adiante isso. E esses novos sucessores, como é que você poderia imaginar que o Chile, 5 anos atrás, quando teve aquela crise no Chile, foi 19, 4 anos atrás, elegeria o Boric para ser presidente da República? Quer dizer, com um novo conceito geral na questão chilena. Um conceito que está completamente em discussão, porque ele tenta fazer uma constituinte, perde, depois recua, e aí volta à extrema-direita na maioria, quer dizer, também não é uma coisa super bem ajambrada, não. Não, mas é uma revolução dentro das normas, dentro das regras democráticas, como o da Colômbia também, aquele Pietro lá, se esse é o nome dele, Petro, né? Ele não é um guerrilheiro, ele era o prefeito de Bogotá, bolas. Depois foi senador, não é? São novas gerações e novos conceitos, novos valores que vão chegando à política e que, pela nossa conversa aqui, são esses que vão indicar os novos ministros do Supremo e, eventualmente, propor novas emendas à Constituição para melhorar o processo judicial também. Tá, então é o seguinte... Pelo Márcio, acha que a coisa vai se ajustar por gravidade, ou por, né, as abóboras, a carroça que está caminhando, e as abóboras vão se ajeitando, e a gente vai caminhando para o nosso final. Queria ouvir sobre isso, sobre essa para onde vamos. Pedro Paulo e Marcelo, que não falaram. Eu acho que pode haver alguma revolta como a de 2013, mas eu acho que o caminho de solução disso é a gente ter uma normalidade, uma situação de mais normalidade na gestão do país, que é uma força menos polarizada, uma situação... O nosso meio, o centro, tem uma capacidade de lidar sempre com isso mais moderada. E acho que essas transformações só vão acontecer debaixo de um poder mais de centro, que vai mediar coisas. Enquanto for polarizado desse jeito, acho muito difícil que essas soluções surjam. Acho que realmente há um desvio sempre na polarização para buscar esses caminhos. Marcelo, fecha aí para a gente. Queria saber a sua posição porque o Pedro Paulo traz isso. É claro que nós aqui, até no sentido desse nosso videocast, desse nosso espaço, nós pensamos assim, né? Que o caminho é por aí, é pelo equilíbrio, né? Só que o equilíbrio não está dado. Nós estamos aqui há 1 hora quase falando de situação de desequilíbrio, não? Eu só consigo chegar perto do otimismo do Márcio se realmente
houver uma maior organização da classe média brasileira, principalmente, né, em torno de propostas e de lideranças, né? Como o Márcio fala, esse governo é um governo de transição, eu concordo. Nessa transição, você tem que operar essa transição. O que é operar essa transição? É uma organização da sociedade em torno de um programa, de programas, e que isso esteja incorporado por gente da política ou por novos atores da política. Só isso. Pois é, como a saída está na política, né? Claro que a saída está na política. Numa democracia é por aí, né? E acabamos de ver que a política ela está desorganizada, até porque a desorganização foi levada aos píncaros nessa polarização, né? E acaba que discutimos aqui com, acho que bastante utilidade, e não chegamos a uma conclusão. Sabe por quê? Porque não tem conclusão possível nessa altura, tá certo? As coisas estão em andamento, o processo está se dando, né? E é nesse processo, para ajudar o caminhar desse processo, a gente pensar nesse processo, é que nós estamos aqui toda quarta-feira, nesse canal, do qual você vai se inscrever rapidinho, porque com isso você vai dar força para a gente continuar, para a gente ampliar esse canal. Você vai entrar aqui, vai dar pitaco, vai pedir. Só não vale nos insultar, tá? Porque elogiar vale, tá bom? E aí, mandar sugestões, fazer perguntas, para a gente continuar aqui nessa discussão que ainda bem que não tem fim, mas tem um fim parcial da semana que Marcelo vai dar agora. Pois é, acho que você falou tudo, Dora. Só faltou pedir para as pessoas também darem o seu like, para o nosso material ser mais distribuído aqui dentro da rede, e falar para vocês que estamos quarta-feira que vem aqui debatendo as questões nacionais, né, com essa visão, né, do não é bem assim. Muito obrigado e até quarta que vem.